Olá pessoal, tudo bem? Professor Pitt apresentando mais uma aula de Física Básica direcionada para o ensino médio. O nosso tópico de trabalho hoje ele refere-se aos conceitos iniciais da ótica geométrica, parte importante para a construção de conhecimentos científicos que você utilizará em variados contextos aí no seu futuro. Então, para iniciarmos aqui os conceitos iniciais da ótica geométrica, nós vamos observar essa figura aqui, onde nós temos um feixe de luz branca, né, imergindo num prisma, e esse feixe de luz branca terá uma dispersão em variadas cores, que começa da cor vermelha e vai até a cor violeta. Lembrando que a luz branca ela é composta de uma infinidade de cores, que começa na cor vermelha e vai até a cor violeta. Então nós temos aqui apenas os 7 pigmentos puros, né, que compõem a luz, como todos conhecem, a cor do arco-íris. Tudo bem? Daí essa parte do prisma que ela tem um processo histórico interessante, porque ela foi aclamada ou trazida ao mundo, né, pelo Isaac Newton, que tem a sua experiência famosa, relatada ali no período do Iluminismo, Idade da Razão, Ver para Crer, mais interessante do que Crer para Ver, e também na primeira metade da década de 70, né, como capa do LP do Pink Floyd, um dos mais aclamados pela indústria fonográfica. Então, para iniciarmos aqui, nós vamos trabalhar com os conceitos iniciais da ótica geométrica. Então, em física, a ótica geométrica ela está diretamente relacionada aos fenômenos de propagação retilínea da luz, não levando em consideração seu caráter ondulatório. Na ótica geométrica, então, supomos que a luz esteja se propagando em linha reta e que ela obedeça às leis da reflexão e refração. Assim, dizemos que quando ela encontra um objeto, pode ser absorvida, refletida ou refratada. Daí nós temos aqui um esqueminha que ilustra isso. Nós temos aqui uma fonte de luz, mais à frente nós veremos qual é a classificação desse corpo que emite luz. Aqui nós temos uma rosa que está refletindo a luz, que seria o objeto iluminado, né? Nós veremos qual é a classificação de fonte de luz que nós teremos aqui, e o olho que está absorvendo essa luz aí. Então nós teremos todo esse processo aqui de identificação dessas 3 fontes de luz mais à frente, e até para te dar uma clareza maior de como você vai trabalhar com esses elementos aí no seu cotidiano. Daí nós temos aqui o que é uma fonte luminosa, né? Então, qualquer objeto que produza luz ou esteja refletindo luz é chamado de fonte luminosa. Como exemplo, podemos citar a chama de uma vela, uma lâmpada que está acesa e o sol. Um quadro, a lua ou até mesmo uma pessoa podem também ser chamadas de fonte luminosa, desde que estejam refletindo a luz que recebem de uma fonte luminosa. Detalhe, uma maneira fácil de você identificar as fontes de luz que nós trabalharemos aqui é da seguinte maneira. Você viu, nós enxergamos 2 tipos de fontes, as que emitem luz, ou seja, os corpos luminosos, e as que refletem a luz, os corpos iluminados. Então, a maneira mais fácil de você identificá-las aí no seu cotidiano. Então, aqui nós temos a classificação das fontes de luz em primárias, ou também chamada de corpos luminosos, que emitem a própria luz, né, ou emite luz própria, e as fontes de luz secundárias, ou corpos iluminados, que simplesmente refletem a luz proveniente de outros corpos ou de outras fontes de luz, tudo bem? E nós temos aqui outras classificações, né? Aqui nós temos uma abrangência maior das fontes de luz primárias, o Sol, nesse caso aqui uma explosão de uma bomba, né? A lâmpada acesa, as fontes de luz secundária, a Lua, o olho de uma pessoa, até mesmo uma pessoa. Aqui esses vários elementos que compõem essa paisagem aqui também, se você visualizou, é uma fonte de luz, nesse caso aqui secundária, porque simplesmente está refletindo a luz proveniente de outro corpo. Daí nós temos aqui as fontes de luz primárias, para melhorar a sua identificação no seu cotidiano desse tópico aqui. Então são fontes que emitem luz própria, elas podem ser incandescentes, quando emitem luz em altas temperaturas, exemplos, o Sol, a chama de uma vela e as lâmpadas de filamento, que é a famosa lâmpada do Thomas Edison, né? Não somente dele, mas tem com maior direcionamento ele. Então, que são as lâmpadas que funcionam com altíssimas temperaturas, né? Ou fontes que emitem luz a altas temperaturas. Daí nós temos aqui a figura que exemplifica uma delas, né? Que é o Sol, mas você tem a vela e a lâmpada de filamento. Daí as luminescentes
quando emitem luz em baixas temperaturas. As fontes de luz primárias, então, luminescentes, podem ser fluorescentes ou fosforescentes. Esses fosforescentes fazem parte do seu dia a dia. Então, o que seriam esses fluorescentes? Emitem luz apenas enquanto durar a ação do agente excitador. Nesse caso aqui nós temos as lâmpadas fluorescentes, que são aquelas lâmpadas brancas, né? Que normalmente se encontra em escolas, hoje em dia até no ambiente residencial, que são aquelas lâmpadas meio que torcidas, que ficaram muito famosas ali no período do blackout, ali no início dos anos 2000. Aqui nós temos essa aqui é uma lâmpada fluorescente, né? Você tem um gás aqui dentro que, quando ele é excitado por um diferente potencial, aqui no caso, ele emitirá luz. Parou essa excitação, você não terá mais emissão de luz. Daí nós temos as outras sequências aqui das fontes primárias, que é as fosforescentes. Elas emitem luz por um certo tempo, mesmo após ter cessado a ação do excitador. Nessas fontes de luz, a energia radiante é proveniente de uma energia potencial química. Exemplo, interruptores de lâmpadas e ponteiros de relógios. Daí nós temos aqui essa exemplificação. Isso aqui é uma fonte de luz fosforescente. Tranquilo? Daí nós temos aqui, o que são fontes de luz secundárias? São aquelas que emitem apenas a luz recebida de outros corpos. Exemplos, lua, cadeiras, roupas e etc. Aqui nós temos a lua como maior exemplo de fonte de luz secundária, que simplesmente está refletindo a luz proveniente do Sol. Então, nós temos aqui agora, para diferenciar um pouquinho com maiores detalhes, de fontes primárias e secundárias, que são os pontos luminosos, né? Então, um ponto luminoso. Então, uma fonte luminosa muito pequena, ou que está a uma distância muito grande dos objetos que ilumina, é chamado de ponto luminoso. Um exemplo básico que podemos citar é uma estrela com uma lâmpada acesa de uma lanterna distante. Então, as estrelas que você observa no céu à noite, né? Então, todas elas são pontos luminosos. Elas estão muito distantes do nosso planeta, mas mesmo assim você consegue visualizá-las. Ou uma lanterna acesa que esteja a uma distância considerável de você, normalmente a 5 metros de distância. Então, é importante saber que a luz emitida por um objeto luminoso é emitida em todas as direções, conforme nós veremos aqui na figura. Então, toda vez que você tiver um ponto luminoso, ele vai emitir luz em todas as direções, ou seja, um caráter tridimensional. Tudo bem? Daí nós temos aqui a fonte de luz extensa. Então, chamamos de fonte luminosa ou extensa uma fonte cujas dimensões não podem ser desprezadas, ou seja, o seu tamanho é da mesma ordem de grandeza que a distância que ele se encontra do objeto que ilumina. A lâmpada fluorescente é um exemplo, tudo bem? Daí nós temos aqui, no seu dia a dia, um ponto, uma fonte de luz pontual, ou seja, pontiforme, que tem suas dimensões desprezíveis, uma fonte de luz extensa, que nem o Sol para o planeta Terra é uma fonte de luz extensa, então tem dimensões consideráveis em relação a esse distanciamento aí. Então, o que seria agora, complementando o que é ponto luminoso, fonte de luz extensa, os raios de luz? Então, nós podemos definir o raio de luz como sendo uma reta orientada e que está, né, no caso, associada à direção e ao sentido de propagação da luz. Aqui nós temos os raios de luz, né? Então, no caso aqui seria um feixe de luz que você consegue perceber quando você está em regiões de mata fechada ou até mesmo no seu dia a dia. Então, tendo iluminação, você tem os raios de luz ou os feixes de luz, conforme nós iremos classificar a partir de agora. Então, o que são raios de luz? São linhas que representam a direção e o sentido de propagação da luz. A ideia de luz é puramente teórica e tem como objetivo facilitar o estudo. Um conjunto de raios de luz, conforme o da figura anterior, né, que possui uma abertura relativamente pequena entre os raios, é chamado de pincel luminoso. O conjunto de raios luminosos, cuja abertura também tem, no caso anterior, nós teremos ali pincel e conjunto e feixes de luz, né? Entre os raios é relativamente grande e é chamado de feixe luminoso. Os feixes luminosos ou os pincéis luminosos podem ser classificados em o cônico
divergente. Então, o que seria esse cônico divergente? Os raios luminosos partem do único ponto P e espalham-se, que nem aqui. Você tem aqui os raios partindo do único ponto P se espalhando. Então, esse aqui é um pincel cônico divergente. Tudo bem? Daí aqui nós temos o pincel cônico convergente. Então, nesse caso aqui, os raios luminosos concentram-se em um único ponto. Então, você tem desvios de pontos diferentes e convergindo para um único ponto. E os raios cilíndricos, né? Os raios luminosos são paralelos entre si. E, nesse caso, a fonte de luz encontra-se no infinito e é chamada de fonte imprópria. Então, nós temos aqui o pincel cilíndrico. O pincel cilíndrico ele é proveniente do Sol e da Lua, que estão a grandes distâncias. O pincel convergente é o da lupa e o pincel divergente são todos os pincéis que você encontra no seu dia a dia, nessas variadas formas luminosas, como lâmpada, vela, fogueira e por aí vai. Tudo bem? Então, esses aqui são os elementos iniciais que nós trabalhamos hoje. Aqui estão as referências, né, do nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Então, nós iremos complementar essa aula aqui numa aula posterior. Valeu, pessoal. Até a próxima. Sucesso a todos.